embora não seja a sequência logo após o Missionários da Luz, mas vai nos trazer de forma prática tudo o que Mônica falou nesse livro Missionários da Luz. Antes de entrar propriamente no livro, eu faço a seguinte reflexão. A gente estudar e refletir sobre as obras de André Luiz é fazer uma jornada de compreensão a respeito da nossa vida, da vida do espírito imortal. E a gente passa a compreender definitivamente que a nossa vida vai estar muito além da vida material. O André Luiz, ele traz na prática a nossa vivência, sempre ancorada nas obras básicas sistematizadas por Allan Kardec, e ele nos mostra como que se dão as leis de Deus na nossa vida e tudo aquilo que acontece em decorrência de nossas escolhas nas encarnações que precedem aquilo que a gente está vivendo, sempre com muita coerência. Esse livro aqui, Entre a Terra e o Céu, é, na verdade, considerado um romance, seria o primeiro romance de André Luiz. Mas esse romance aqui não é diferente dos romances de Emmanuel, que são fantásticos, claro, que nos trazem sempre espíritos elevadíssimos, como, por exemplo, em Renúncia, que ele nos traz Alcione, que não tinha mais necessidade de encarnar e veio para ajudar por amor. Esse não, esse traz nós que aqui estamos. Como ele diz mesmo no prefácio, esse livro, em cada capítulo, nós vamos encontrar nós mesmos, com os nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra dos nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Essa coisa da cristalização vai ser muito abordada aqui. É muito importante, muitas vezes a gente passa batido pela vida sem observar, sem nos observar, em que nós estamos cristalizados, o que nós ainda experienciamos, coisas dolorosas de outras vidas que a gente não consegue, até mesmo por desatenção, o que também cai no vigiar e orar, porque quando você vigia não é o outro, você vigia a si mesmo. Então, por que aquela pessoa, como a Mônica falou, por que será que aquele irmão não gosta de mim? Não é observar ele, porque ele é assim, assado. Não, o que eu tenho, o que eu trouxe, o que eu trago para ele que ainda faz mal a ele. Então, isso tudo nós vamos ver dentro desse livro. Esse livro traz como núcleo familiar principal, o Amaro, Zulmira, Odila, Evelina e Júlio. E ligado a eles, mais um outro grupo, e todos esses vieram da Guerra do Paraguai. É uma história verídica que envolve muita traição, envolve assassinato, envolve suicídio, envolve tudo com base principalmente no ciúme e na posse. E é interessante que ele vai nos trazer o que dá, obviamente, uma sequência, tudo que elas vêm falando. André Luiz aqui já vai estar assim, um espírito muito mais maduro, vamos dizer assim, do que nos iniciais. Então, o primeiro capítulo, aliás, o próprio título já traz uma reflexão muito importante, porque quando ele bota Entre a Terra e o Céu, terra e céu vão simbolizar o nosso momento na matéria e o nosso momento no plano espiritual. Então ele vai o tempo todo enfatizar esse intercâmbio direto, como a Mônica falou, como o Valesca também falou, da influência, enfim. É um intercâmbio constante, sempre. Não há essa divisão, lá e aqui. É tudo aqui. O que muda é a vibração, é a dimensão. Então também, como a Sônia acabou de falar do mundo, o mundo das trevas, é tudo aqui. Agora, com o que nós estamos sintonizados? A gente está mais grudado aqui, está mais para lá, está ali, enfim. Então é importante também ter essa ideia, porque às vezes a gente fica, como a gente ainda
é muito mais pro lado material do que do espiritual, a gente sempre quer alguma coisa concreta para entender, né? Então, quando a gente fala em mundos, parece que é um mundo aqui, um mundo ali, não. É tudo aqui. E basta a gente bobear na vibração que a gente cai num deles. Entendeu? Então não é um mundo que a gente vai precisar de foguetes para ir, infelizmente. A gente vai numa fração de segundos. Basta mudar um pouco o pensamento. Bom, esse núcleo familiar, então, como eu falei, né, eles vêm desde a Guerra do Paraguai ali, ligados por escolhas muito infelizes, e vão ter essa oportunidade. O primeiro capítulo, então, vai falar sobre a prece. André Luiz está com o Hilário, seu companheiro, e Clarencio, né, seu instrutor, conversando sobre a importância da prece. E chega uma senhora dizendo que tinha recebido uma prece refratária. Isso é um termo interessante que eu, embora já tivesse lido há milênios, não me lembrava o que era. A prece refratária é o seguinte: a personagem Evelina, que veio de nosso lar e reencarnou nessa família, ela faz uma súplica à mãe desencarnada, porque a família estava vivenciando um momento de muita infelicidade, a família estava desestruturada, porque o pai, em segunda núpcias com a Zulmira, eles tinham um filho, o pai tinha um filho antes de se casar com a Zulmira, um menino, Júlio, e por negligência, por ciúme, isso é uma coisa que acontece muito nas obras de André Luiz, inclusive ele mesmo em Nosso Lar passa por essa situação, que ele precisava vivenciar e aprender, quando ele vê a esposa dele casada com outro, enfim. E por ciúme ela negligencia com um menino na praia e o menino morre afogado. Ela então se culpabiliza totalmente por esse afogamento. E aí, mais uma vez, a gente lembra que nada acontece por acaso. Esse menino não morreu afogado exclusivamente por conta dela, nem ela tinha que passar por isso à toa. Ela se culpabiliza tanto que Odila, que era a mãe desse menino que está desencarnada e morre de ciúme porque o marido casou com a Zulmira, obsedia ela, obviamente, porque a culpa nos paralisa e abre um campo fantástico para a obsessão. Com isso, ela vai ficando desanimada, vai deixando de se cuidar, o pai muito triste porque tinha perdido o filho, enfim, o lar estava um horror, e a Evelina faz essa prece para a mãe, pedindo ajuda lá. Só que a mãe, como estava extremamente perturbada, não consegue sequer captar. Então a prece refratária é o quê? Uma vez que ela fez essa prece com todo o coração, esse estímulo é lançado para planos superiores. E então essa senhora capta essa prece, vê que ela precisa da ajuda e vai a Clarencio falar sobre essa situação. Isso é a prece refratária. E então eles resolvem entender o que estava acontecendo, né? E eu vou ler esse trecho sobre a prece, e também lembro de Sônia, quando fala da prece, porque é importantíssimo realmente. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que cada um de nós é uma potência emissora e receptora. Todo e qualquer desejo nosso é acatado. Aí alguém vai dizer assim: ah não, mas eu pedi não sei o que e não recebi. Porque a gente ainda pensa só nisso aqui. Vamos lembrar que estamos raciocinando como espíritos imortais. Toda petição ela é uma ação que provoca uma reação de mesma qualidade e intensidade. Então o problema não é receber ou não aquilo que você pediu, é o que e como você está pedindo. Nós ainda encarnados nesse planeta, infelizmente, ainda não pedimos coisas tão boas. E aí, quando a gente recebe coisas não tão boas, a gente não raciocina que aquilo é uma resposta ao que você pediu. Então a gente tem que ficar atento. Mais uma vez o vigiar. A gente vai falar tanto disso que não aguenta mais. Mais uma vez o vigiar.
E aí, então, até água mole em pedra dura. Até aprender. É porque a gente fala muito, né? Vigiar e orar, mas nós somos totalmente vigilantes ainda. A gente vigia muito os outros. Né? E aí, o que eles resolvem fazer então? Vão para a casa deles, né? O Clarencio, o André Luiz e o Hilário vão até essa casa onde a Avenida está e veem aquela situação e compreendem o que está se passando ali. Com isso, o que eles fazem? Eles vão ao Lar da Bênção, que é uma instituição onde ficam as crianças desencarnadas. E lá eles vão conhecer Blandina, que eu também não lembrava, que é Micmi. Blandina. Ela cuida de Blandina. Blandina. Dessa vez o Deus sempre perguntou Blandina. Ela não é de Blandina? Enfim, a Blandina nada mais é do que foi Meimei. Isso está no livro Meimei, Vida e Mensagem, de 1994. Lá eles explicam que Blandina, que cuidava dessas crianças, é uma, né, das que cuidavam dessas crianças, e estava sob a responsabilidade dela o Júlio, que tinha morrido afogado. E então eles vão lá e conhecem esse lar. E lá é muito bonito, porque eles veem que é possível as mães encarnadas se encontrarem com os filhos que desencarnaram. Ele vai explicar várias razões do desencarne das crianças. Inclusive vão explicar o porquê desse desencarne do Júlio, que vocês só vão saber se ler o livro. Porque a nossa ideia é essa mesmo, é provocar para vocês lerem, instigar a curiosidade, tá? Então detalhezinhos, leiam. Enfim. E aí lá, esse Júlio está lá, eles vão compreender o que aconteceu, e a partir daí, então, a gente começa a entender toda uma trama, é uma verdadeira teia. Eu até estava brincando com o Leonardo, que eu anotei ali no papel, quem fez o que com quem. Olha, é uma teia esse livro, é uma teia. Um se envenena, e aí depois se mata, o outro mata o outro, e aí era amante de não sei quem, que vai como filho. É interessante por causa disso, para a gente entender que a gente passa por isso. Entendeu? Que são todos interligados aqui. Muita gente. Do pecado. Exatamente, mas tal que uma hora é o filho, aí mata o pai, depois vem como filho, aí é amante, aí vem como. É interessante ler por causa disso, porque isso que somos nós realmente. Adriana, e é por isso que as nossas relações são conflitantes. Que a gente não tem noção do que fez um ou outro nas vidas das Exatamente, às vezes a gente acha, não tem ligação nenhuma com a Lia, não, mas a gente não está aqui nesse grupo à toa, entendeu? Eu Uma gosto coisa. muito de você não Eu também, entendeu? Por favor. Mas enfim, aí diante disso. Ainda bem que é só coleguinha, meu coleguinha se afasta, né? Enfim. Outra coisa interessante, então isso aqui, eles vão trabalhar muito o perdão em torno desse livro. Tá? Outra coisa muito interessante nesse livro, no capítulo 6, nós vamos conhecer a família de Antonina, que foi uma personagem muito importante na Guerra do Paraguai, mas que nessa encarnação é uma pessoa assim, absolutamente do bem. Ela tinha 4 filhos, um deles inclusive morreu também com 8 anos de pneumonia. Ela também vai ter essa oportunidade de encontrar o filho no plano espiritual, quando ela tiver que se encontrar com outra pessoa no plano espiritual. E ela pratica o culto do Evangelho no lar. Então isso é outra coisa que esse livro vai dar uma importância danada, que nós vamos ver lá na frente, que um dos personagens, que é enfermeiro, que também foi enfermeiro na Guerra do Paraguai, vai cuidar da filha da Antonina quando ela estava doente, e quando ele chega na casa para cuidar, acaba participando do culto do Evangelho do lar. E ele fica impressionado, porque nesse culto ela vai falar justamente do perdão. Um dos filhos questiona porque tem raiva do pai, porque o pai abandonou eles, e ela passa para o filho essa questão do perdão, e ele ouve aquilo e aquilo fica na mente dele. Então, o Emmanuel prefacia todas essas obras do André Luiz. E ele faz uma coisa muito interessante, ele sempre traz 2 temas centrais, que são depois, tem suas ramificações. Nesse livro ele traz como tema central o cuidado com o corpo,
do outro e o próprio, né? Porque tem muito assassinato e suicídio aqui. E a questão do pensamento da ação no bem, que também vai ter suas ramificações. Então, coisas que ele traz, que são ramificações desses dois temas centrais. O coração aflito em prece. Isso aqui você pode estar na rua, num palácio, onde for, que todos nós, em qualquer situação, como eu já disse no início, se a gente fizer uma prece do coração, ela vai ser recebida com certeza e vai ser respondida. Isso depende de nós, como a Mônica também já enfatizou. Outra coisa que decorre desses dois pontos centrais, o desvario do ciúme. Na verdade, toda essa história aqui decorre do ciúme. Porque é a mãe que desencarnou e tem ciúme, porque o marido casou de novo. Depois a gente vai ver que o enfermeiro também era apaixonado por essa segunda esposa do Amaro, e aí ele também tinha ciúme. É tudo do ciúme e da posse. A posse, isso é outra coisa. A gente não sabe ainda amar sem a posse. Se a gente soubesse amar, não haveria o ciúme, muito menos a posse. Porque amar de verdade não é você querer que aquele ser seja feliz só com você. Você quer que ele seja feliz. Acabou. Não tem condicional. Não, se eu amo você, mas se não, aí já não amo. Né? Porque o amor é incondicional. Foi isso que Jesus veio trazer pra gente. Então a gente ainda está muito longe desse amor. Então, é o tempo todo esse ciúme e esse engano da posse. Posse do é meu filho, meu marido, minha mãe, minha casa, tudo é nosso. É o pronome possessivo, ele já se chama assim, né? Nosso bom e velho português. Enfim, nós vamos ver muito a mente paralisada na ilusão e na dor. É o que a gente vai ver. Tem um dos personagens, o Leonardo Pires, que era também desse núcleo na Guerra do Paraguai, vem como um avô de Antonina, mas ele está lá ainda. Ele desencarna e fica na casa dela com um pensamento ainda lá, que fulano traiu, que não sei o que, que roubou ela, não sei o que, né? Ele está com a mente cristalizada nisso. E outra coisa interessante que esse livro traz no capítulo 20, a questão dos chakras, que Sônia também adora. Ele vem falando então dos nossos centros de força, que eu não vou explicar o que são aqui, mas ele fala brilhantemente no capítulo 20 sobre esses centros de força, né? Que tem a tarefa de assimilar, distribuir energia para garantir o equilíbrio físico e espiritual. Deixa eu fazer um teste. Onde estão os chakras? Fique em pé e mostre pra Tem mim. vários chakras, os principais, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, genésico e ainda tem o raiz. Outra coisa que é muito interessante que eles falam também, que Sônia falou no último encontro. Viu como a gente pensou em você o tempo todo? Isso é obsessão. Na fala, poder da fala, não só do pensamento, da fala, da voz, como você usa a sua voz. Porque uma coisa é você se indignar, isso é normal e saudável, outra coisa é você se polemizar. Como você usa isso? Isso vai refletir no seu perispírito. E quando você voltar, se você for com água, tiver problema de afasia, tiver alguma coisa, para pensar um pouco. Não para se culpar, isso é outra coisa que o André Luiz faz muito bem. Ele mostra a consequência das nossas escolhas sem jogar nos ombros da gente a culpa. Porque a gente viu que a culpa paralisa. Isso em construção, né? Exatamente. Isso me alivia. Exatamente, é uma esperança. Agora, a questão do culto do Evangelho no Lar é importante em que sentido? Esse personagem Mário Silva, e eu vou destacar essa história porque é importante, para a gente mesmo se tocar e fazer isso, ele num determinado momento, ele era um enfermeiro super dedicado, ajudava todo mundo sem o menor problema, trabalhava de noite, de madrugada, a hora que você chamasse ele estava ali, era uma pessoa maravilhosa. Eis que ele é chamado para socorrer o filho de Zulmira e Amaro. Só que eles já tinham tido um encontro no plano espiritual, que isso tinha sido providenciado pela espiritualidade, e aí ele lembra de um monte de coisa, inclusive ele tinha ciúme, e aí passa pela cabeça dele deixar aquela criança morrer, porque ele era fruto de Zulmira e Amaro, e ele amava Zulmira, achou que tinha sido traído pelos dois, porque o Amaro sabia que ele amava ela, enfim.
E agora você vê, uma pessoa que salva a vida de todo mundo, que adora ajudar, e naquele momento ele titubeia e pensa em matar, entendeu? Não vou ajudar, podia morrer, enfim. Isso não acontece por quê? Porque ele vai lembrar do Evangelho no Lar que ele participou com a Antonina. E aí vem a questão do perdão, ele entra em conflito, e aqui o Emmanuel chama embates do pensamento, conflitos da emoção. Então, atenção para todo ponto que acontece que nos desestabiliza. Eu sou uma pessoa muito boa, adoro ajudar, não sei o quê, aí a Sônia me pedir ajuda, que me irrita, eu falo, que estranho, eu ajudo todo mundo, por que eu não estou... Entendeu? Então, é um momento de você parar para pensar, porque isso é o que? Autoconhecimento. A gente só se conhece nesses momentos. E eu falo, nossa, fulano é tão sereno, tão calmo, tão bom, poxa, por que será que ele teve aquela atitude estranha, quase matou o homem ali? Tem um porquê. E esse é o exato momento que você tem que parar para prestar atenção, porque nosso objetivo aqui é a nossa transformação, nosso aprimoramento. Né? Não é nem transformação, porque nós somos originalmente amor. Isso é o que nos faz semelhante a Deus. Mas por várias coisas aí nesse caminho, que a gente se desvirtuou, saiu do caminho, enfim, nós estamos voltando. Então, o aprendizado vai ocorrer de qualquer maneira. Agora, o tempo que vai levar para a gente aprender vai depender de nós. Então, essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Né? E eu termino com uma fala também de Emmanuel, porque ele mostra nesse livro, o André Luiz, a ação protetora do plano espiritual, jamais negada, nem aos desencarnados, nem aos encarnados. Né? Que você vê, o tempo todo eles estão ali. Eles ajudam sem interferir, óbvio que cada um tem que resolver, vamos dizer assim, seus problemas, mas eles ajudam o tempo todo, eles não nos desamparam. E a gente está vendo isso, acabamos de ver aqui, né, no Missionários da Luz. Então, eles sempre ajudam. Então, paira por ensinamento central a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Muito mais do que paralisar a mente dos erros que tenhamos cometido, compreendendo-os, valorizar a oportunidade que surge de refazer esses passos. Porque nós sempre temos essas oportunidades. Como a Mônica bem falou aqui, nada é por acaso, a gente não está aqui por acaso, em algum momento a gente já esteve junto, não sei aonde nem quando, mas já tivemos. Agora estamos juntos de novo também com um propósito. Então tudo tem um porquê. O meu amigo aqui está com fome, nós estamos reunidos com o propósito de lanchar. Então tudo tem um porquê, entendeu? E a gente deve aproveitar isso sempre. Como a Sônia falou, o negócio é impressionante, a gente estava comentando. Em todas as rodas que aconteceram, não teve ninguém com cadeira de roda, com muleta, com nada. Hoje o elevador não está funcionando, tem pelo menos 3 aqui na cadeira, várias muletas. Então isso é uma coisa que não é só para eles ou só para nós, é para todos nós. Né? E então a gente deve aproveitar esses momentos. E é muito importante, leiam esse livro, porque assim, a gente vai se encontrar em cada personagem aqui. E é importante, porque às vezes a sensação que eu tenho é que quando as pessoas leem, parece uma coisa assim meio fora, entendeu? Como se fosse só um romance inventado. Mas não, isso aqui é a nossa história, entendeu? É o nosso caminhar. Então é importantíssimo a gente ler e estudar todos os livros da vida do mundo espiritual do André Luiz. E a gente passa a compreender muita coisa e fica mais leve de continuar caminhando. E é isso.